Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vlad na área, mais uma live do Método Mapas, onde a gente vai ter oportunidade de conversar hoje sobre um importante pilar, que é o pilar do movimento. Boa noite, Nilton e tia Fátima, sejam bem-vindos, nosso primeiro telespectador da noite, sejam bem-vindos. Bom, como a gente já sabe, o Método Mapas, ele sugere 5 importantes pilares, como foi dito na live da semana passada. Destes 5 importantes pilares, M de movimento, A de alimento, P de pensamento, A de alegria, S de sono. O primeiro pilar que a gente vai tratar hoje, que é o M do movimento, nós vamos ao longo da noite ou ao longo dessa nossa live explorar o que está por trás do movimento sendo analisado dentro de um cenário não só físico, como é o que a gente ouve na maioria das vezes com colegas profissionais de saúde que falam sobre o movimento. Então existe uma leitura sobre o movimento físico e humano que a gente realiza, que segue algumas diretrizes e determinações pensando nos aspectos da saúde. Quando a gente usa, quando a gente usa o termo saúde, correlacionando ou fazendo uma associação, melhor dizendo, com a situação do que a gente mais discute hoje, da saúde em relação à obesidade, por exemplo, então o movimento em relação à saúde para as principais doenças que a gente chama doenças crônicas não transmissíveis. Doenças crônicas não transmissíveis, que é a hipertensão, diabetes, as dislipidemias, que é o colesterol alto, triglicérides alto, disfunções hepáticas como esteatose hepática e outras tantas doenças que são oriundas das características do indivíduo sedentário. Então essas doenças são mais comuns para o indivíduo que não realiza movimento de forma frequente, de forma disciplinada e aí vai. Então, entendendo que o movimento pode receber este olhar, que é o principal olhar que se deposita sobre o movimento hoje. E este movimento sobre este olhar, no radar do médico, no radar talvez do fisioterapeuta, do nutricionista, de muitos profissionais da área da saúde, como o profissional de educação física, o psicólogo e outros tantos, este olhar do exercício, do movimento, como exercício físico, agora ele recebe uma outra palavra, um outro termo de utilização, que a gente chama de exercício físico, é aquilo que vai ser feito sobre orientação, ou pelo menos deveria ser feito sobre orientação, de forma repetidas, para que a gente então melhore a nossa condição física no momento que eu repito esses movimentos. Então esse planejamento e essa execução desses movimentos de forma organizada se chama exercício físico. Então, quando eu realizo o exercício físico desta forma, eu vou criando melhores condições para a minha saúde como um todo. Lembrando da saúde, como foi dito anteriormente, uma saúde relacionada aos aspectos de obesidade, controle de doenças e aí vai. Tudo bem? Então é importante entender que exercício físico é dependente da orientação de um profissional da área da prescrição do exercício físico, é o profissional de educação física, ok? Entendo que todos deveriam ter um profissional de educação física para orientar a realização desses exercícios da melhor forma possível, respeitando as características individuais. E respeitar essas características individuais perpassa por uma análise profunda das necessidades da pessoa, das condições da pessoa e do objetivo da pessoa. Nesta ordem, necessidades, o que a pessoa precisa fazer? Condições, como é que ela está, qual é o nível que ela está para ir ao encontro daquilo que ela necessita. E por incrível que pareça, o objetivo, num olhar mais técnico, seria a última coisa que ele poderia pedir. Porque passa sobre o olhar do profissional do movimento, junto com os demais profissionais nessa avaliação detalhada, primariamente o que o mantém vivo, não é?
As pessoas inverteram o processo e propõem que os resultados estéticos, que os resultados de ordem visuais, externas, são mais importantes do que acontece internamente, não é? Então, entenda que explorar o exercício físico olhando para a necessidade do indivíduo é uma análise muito profunda, muito profunda. Então, os profissionais da saúde que compreendem os mecanismos dos benefícios que o exercício físico proporciona deve olhar primariamente para as necessidades do indivíduo e para as condições do indivíduo. Eu não posso trabalhar com a hipótese de fechar os olhos para isso e olhar único e exclusivamente para aquilo que o indivíduo me pede sobre o exercício, tá bom? Então, entender o movimento sobre o olhar das expectativas e necessidades de saúde do indivíduo necessita que haja uma orientação de um profissional de educação física, tá bom? Agora, existe uma fragilidade importante a ser discutida com relação ao profissional de educação física quando não há uma conversa ou quando não há um estreitamento de interesses e condições a serem observadas com os demais profissionais que cuidam da saúde do indivíduo. Então, olha como é frágil. O profissional de educação física tem pouca ou nenhuma comunicação com o médico do indivíduo. Pouca ou nenhuma comunicação com talvez o profissional que cuide da alimentação do indivíduo. Pouca ou nenhuma se esse indivíduo estiver fazendo um processo fisioterapêutico e pouco ou nenhuma contato com esse outro profissional. Zero ou muito pouco contato, talvez se esse cara esteja fazendo um processo psicoterapêutico. Então percebe que as pessoas cuidam das partes e em nenhum momento há uma integração profissional. Essa interdisciplinaridade que todo mundo sugere, pouco acontece. É muito difícil. Ele tem 4 ou 5 profissionais cuidando dele e cada um cuidando de um jeito. E em nenhum momento esses profissionais se integram para conversar de forma única sobre as necessidades, condições, objetivos, interesses, enfim, do indivíduo. Então, entendendo no método MAPAS o pilar do movimento como o pilar que corresponde aos movimentos que o corpo pode realizar, nós temos no método MAPAS as avaliações que nos permite enxergar de forma mais, eu vou usar um termo, tá? Mais holístico o indivíduo. E quando for propor o movimento para ele, dentro do processo do método MAPAS, ele já tem uma proposta respeitando o que foi discutido anteriormente. Necessidades, condições e, por último, o objetivo. Ah, Vlad, mas tem que respeitar o objetivo. A gente respeita o objetivo, mas, de novo, quando eu olho para as necessidades, vou dar um exemplo muito simples de entender. Temos um determinado aluno que deseja, que tem como objetivo, vou dar um exemplo, tá? Que é comum principalmente para as meninas, fortalecer os músculos das pernas e do bumbum para criar uma estética mais adequada, mais, eu vou usar um termo aqui e vocês entendam, tá bom? Para ficar com pernas e glúteos mais desejosos. Essa é a realidade, tá bom? Vou colocar na mesa logo porque vocês já me conhecem. Então a pessoa vai procurar o exercício para deixar as pernas e o bumbum mais desejosos. Tá bom? Aí quem quiser pode completar a frase como achar melhor. Então, no momento que ele entra no programa de exercício com esse objetivo, a pergunta que vem é, mas peraí, para eu realizar uma rotina de exercícios que vai fazer com que essa pessoa alcance isso como resultado, primeiro eu preciso analisar se ele tem condições. Então, existe por trás ainda dessa etapa do objetivo, as condições dele. Não tendo condições, é claro que o profissional vai ter que sugerir um processo em progressão para que ele chegue numa determinada demanda de exigência para levar para essas condições, tá bom? Mas antes dessas condições, existem necessidades especiais por trás. Vou dar alguns exemplos, tá bom? A pessoa já tem uma lesão nos membros inferiores que sugere dor, desconforto por um processo inflamatório que já está instalado por alguma coisa que existe anteriormente. Então, se existe uma necessidade para resolver um problema desta ordem, o que vem primeiro, o objetivo ou a necessidade? Está ficando claro? Por que eu tenho que olhar primeiro a necessidade do indivíduo? Vou dar um outro exemplo.
é comum para as meninas terem algumas alterações osteoarticulares que é normal da anatomia feminina e sugerem algo que proporcione um pouco mais, eu vou usar um termo, um pouco mais de sobrecarga nas dobradiças, nas juntas, nas articulações. E isso pode propor um risco maior de desenvolver a lesão. Então, o que vem primeiro, o objetivo ou a necessidade? Beleza? A forma com que eu estou falando vai criar, óbvio, alguns problemas com algumas pessoas que estão mirando exclusivamente nos objetivos. Eu não estou preocupado com isso, né? Se doer, a gente resolve, toma um remedinho e tal. As pessoas estão na simplicidade do processo. Mas, entendendo que a análise profissional perpassa por esses pontos que são muito importantes, tá bom? No método MAPAS, o movimento, ele é disposto dentro de uma programação para ser entregue para as pessoas. E essa disposição segue algumas recomendações que são muito importantes. Quais são essas recomendações? Então, essas recomendações vêm de instituições que estudam o assunto do movimento há muito tempo. Então, essas recomendações que estudam isso há muito tempo sugerem uma forma de realizar. E eles abreviaram essa forma em 4 letrinhas básicas. Eles falam que é F, I, T, T. Então forma o FIT. FIT, mas não é de fitness, tá? É uma abreviação das 4 letrinhas que essa instituição, que é o Colégio Americano de Medicina Esportiva, sugere. Um jeito de sugerir uma forma de organizar os seus movimentos, seus exercícios físicos. O F corresponde à frequência com que você vai realizar os exercícios, os seus movimentos físicos. Então essa frequência é importante, vou fazer todo dia, vou fazer dias alternados, como é que eu vou fazer isso? Então entender frequência. O I, que é a segunda letra desse FIT, o I é a intensidade, é a exigência. O quanto eu posso exigir dessa pessoa? Eu vou fazer um exercício que exige mais, um exercício que exige moderado, ou tem que ser um exercício que não exija tanto? Perceba que frequência e intensidade é importante que eu compreenda as condições desse indivíduo. A terceira letrinha do FIT é de tempo. Quanto tempo eu vou fazer esse exercício desse indivíduo? Vou fazer 10 minutos, 15 minutos, 1 hora? 15 movimentos, 30 segundos, como é que eu vou fazer? Qual é o tempo de estímulo que eu vou dar para esse exercício que ele vai estar realizando? Beleza? E a última letrinha que eles sugerem de análise é o tipo de exercício. Tipo. Qual o exercício que você vai fazer? Qual é mais adequado para suas necessidades, para suas condições e para o seu objetivo? Vou dar um exemplo. A gente, por muito tempo, né, explorando esse lance da ciência junto da experiência no dia a dia, atendia mulheres com quadro de osteopatia, que é um processo que vem antes da osteoporose. Então essa osteopatia, que já é os primeiros sinais do desgaste ósseo, característico, muito característico do avançar das primaveras e muito mais presente nas mulheres do que nas meninas do que nos meninos. E aí vinha com recomendações ímpares de médicos, de outros colegas da área da saúde. E a gente bem sabe hoje que um dos melhores estímulos para você criar uma remodelação óssea é estressar esse osso, óbvio, entendo estressar esse osso, com algumas características que o exercício com pesos, exercício de força, mais auxilia. Então olha que interessante, quando a gente está num processo de treinamento físico, de acordo com uma necessidade específica fisiológica do indivíduo lá, de uma característica de uma doença que está por desenvolver ou já está se avançando, que a escolha, o tipo de exercício errado pode não trazer benefício nenhum. E aí ao longo do processo, no reavaliar, vai ver que não houve melhora. E a pessoa está fazendo o exercício, só que ela está fazendo um tipo errado de exercício. Então saber qual é o tipo adequado de exercício é fundamental. Beleza? Então, nesta construção, que a American College sugere, frequência, intensidade, tempo e tipo de exercício, começa a criar algumas possibilidades na nossa cabeça, tá bom?
junto com a American College, a gente tem uma outra instituição, que é a Organização Mundial da Saúde. Ele também vai ajudar com algumas orientações no processo, e eles vão falar assim, olha, eu não sei exatamente qual é o exercício que você vai fazer, mas é importante que você, ao longo da semana, acumule 150 minutos de exercício leve a moderado, porque esse acúmulo de exercício, as pesquisas já mostram que as pessoas apresentam um quadro de saúde mais favorável, se afastando das principais doenças que eu já listei anteriormente, doenças cardíacas, câncer, doenças metabólicas, e aí vai. As mais conhecidas, né? Vou falar os nomes: hipertensão arterial, diabetes, colesterol, triglicérides alto e outros tipos de doenças que são comuns das pessoas sedentárias. Então, a Organização Mundial da Saúde sugere, cara, 150 minutos por semana. Você fala, pô, então tá fácil. 150 minutos por semana, um exercício moderado. Eu vou pegar 5 dias na semana e vou fazer 30 minutos por dia, acumulo 150. É um jeito, ok? Você entregou dentro de uma distribuição que você criou uma lógica de frequência, de uma intensidade, um exercício moderado, não é para você ficar muito cansado, mas não é passeio no shopping. Passeio no shopping é no shopping que você faz. Não adianta achar que o exercício moderado é caminhar igual ir ao shopping. Não, não é. Tem uma certa exigência. O tipo de exercício, neste exemplo que eu estou dando, por exemplo, pode ser a caminhada, que é um exercício super natural e muito bem-vindo e necessário para a saúde das pessoas. Muito bem-vindo e necessário. E você tem um tempo de exercício que você vai estar sugerindo para realizar, que são os 30 minutos nessa frequência de 5 vezes por semana, que é a caminhada, que tem uma determinada exigência. Beleza? Então, a Organização Mundial de Saúde sugere isso. E ela mesma diz assim, olha, mas se o seu objetivo... Então, primeiro ela baliza necessidades de saúde, mas ao mesmo tempo ela dá uma outra sugestão, fala, olha, mas se o seu objetivo é emagrecimento, você teria que explorar a 300 minutos ou mais por semana. Aí eu ficaria um pouco preocupado com essa recomendação, tá bom? Por quê? Normalmente o indivíduo que procura emagrecimento é porque está obeso. Uau, Vlad, que óbvio, não é? Sim. Esse cara que está obeso, esse sobrepeso que ele tem, compromete comprimindo as articulações que, porventura, não estão bem orientadas para realizar os movimentos que possam parecer simples, que é o da caminhada. Então, esse cuidado de orientar os músculos que sustentam as articulações para que a pessoa obesa possa caminhar, precisa ter um tipo de exercício junto disto. Então, para uma pessoa obesa, seguir a recomendação da Organização Mundial da Saúde de 300 minutos de exercícios por semana, sem ter a devida análise e cuidado de um profissional, vai ter problema. Beleza? Vai causar dano por excesso de uso de uma estrutura que não está organizada para aquela exigência. Então, cuidado. Vou fazer 300 minutos, 60 minutos, 5 vezes por semana. Rapaz, um cara que está com obesidade, caminhar 60 minutos todo dia, ele vai se machucar. Principalmente se ele começar desse jeito. Então tem que ter cuidado. Aí o cara que está nessa condição de sobrepeso ou obeso, resolve, olhando para o que está na internet, disponível aí com a galera que é pouco orientada, fala, bom, se caminhar é bom, correr é melhor. Aí ele corre, aí o impacto nas articulações aumentam. Então o estresse articular de compressão, de apertar a articulação, tem um outro tipo de estresse que a gente chama de estresse de cisalhamento. As articulações ficam mal orientadas, elas deslizam, estruturam uma sobre a outra. Estresse de compressão rotacional, que também é cisalhamento. Acaba virando uma bagunça a vida do cara e aparece dor. Aí ele vai falar, não, é normal a dor. Porque disseram para mim que quem começa a treinar sente dor e é normal. E aí vem aquela frase, estão normalizando aquilo que não é normal. Dor é sinal de processo inflamatório, é processo de lesão, você se machucou. Mas que conversa é essa de que é normal? Beleza? Então, seguindo o raciocínio, American College, 150 minutos por semana. Organização Mundial da Saúde, 300 minutos por semana para quem procura emagrecimento. E essas mesmas instituições vão dizer assim, olha, mas se você fizer 75 minutos por semana de exercício mais exigente, já é o suficiente. Cara, mas como é que eu nivelo um exercício de maior intensidade? O que é isso para mim?
O que, que é isso para você que está aí na live? Para você que não está fazendo nada ou para você que já treina? Para você que está com sobrepeso ou para você que está com peso normal? Para você que tem uma lesão ou que não tem uma lesão? Caso você tenha uma hipertensão, como é que eu controlo isso? Porque a pressão arterial na hora do exercício vai se modificar. E modificar a pressão arterial no exercício pode te colocar num grau de risco para a hipertensão. Então, as orientações generalistas tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Procura um profissional, veja se ele tem competência para te atender com essas observações como um todo, tá bom? E aí, olhando para essa estrutura toda de quantidade de exercício, tipos de exercício, frequência semanal, a gente vem a entender junto com uma terceira sugestão, que ela é muito, mas muito interessante. É uma sugestão que vem de 5 áreas do planeta onde as pessoas passam dos 100 anos. Para chegar em 100 anos, 100 primaveras vividas, o cara tem que ter tido ao longo desse período saúde. Um cara que ficou doente muito cedo não vai chegar nos 100 anos, não precisa explicar muito. Então existem 5 áreas no planeta que foram descritas e nomeadas como Blue Zones. Essas 5 áreas do planeta, elas, como eu disse, encontram as pessoas que passam dos 100 anos, as pessoas mais longevas. E estudando quais são os principais pilares em comum dessas 5 áreas do planeta, eles encontraram algumas coisas incríveis. E são 9 itens. Como hoje nós estamos falando do movimento, eu vou falar só do movimento. O que eles entenderam? Que o principal de tudo isso é o deslocamento natural, caminhar, não inventa moda, é o deslocamento natural e os movimentos naturais. Quais são os movimentos naturais que a gente encara ao longo do dia? Então tem as atividades do lar, realizar as atividades do lar, que tem movimento, varrer, limpar, pôr objeto, tirar objeto, os movimentos naturais, e os movimentos laborais, o trabalho do indivíduo que corresponde a mais movimentos. Então o que é isso? Como é que isso funciona? Então, no caso dessas regiões, são regiões mais ruralistas, com características de exercícios laborais, da enxada, da pá, do rastelo, do agachar, do levantar, do plantar, do colher. Então, é uma condição maravilhosa. E, naturalmente, vocês já percebem que por trás disso, então, tem uma alimentação bacana, tem uma rotina de sono bacana, tem, enfim, dentro dos 9 pilares que compõem essas blue zones, essas zonas azuis, dentre os 9 pilares tem diversas outras coisas que são fundamentais, e entre as quais relacionamento, bons relacionamentos. Por que relacionamento é importante? Porque pensando no movimento como pilar do mapas, a gente entende fundamentalmente que em algum momento você realiza esses seus movimentos junto com alguém. Você está se relacionando, tá bom? Bom, olhando esse cenário como um todo, explorando esse entendimento sobre movimento, quais são nessas condições de movimentos, como é que os movimentos se manifestam para o nosso corpo? Então a gente tem alguns tipos de análise das condições físicas que esses movimentos podem proporcionar. Então, uma condição física que o movimento proporciona e tem que melhorar na gente, é importante que melhore, uma delas é o fôlego. Então, uma condição física que é importante que o movimento melhore na gente é o próprio fôlego. Que fôlego? A gente chama de capacidade cardiorrespiratória. Entender o fôlego passa por vários mecanismos, desde quando o ar entra, desde quando o ar circula por você, desde o momento que o pulmão consiga fazer efetivamente o orquestrar do capta oxigênio, libera CO2, são gases presentes no sistema. Aí esse oxigênio cai na corrente sanguínea. Quem empurra esse sangue para circular por todo o corpo é uma bomba que a gente chama de bomba cardíaca, que é o coração. Assim que o coração pulsa, ele empurra esse sangue para alcançar os órgãos e os músculos. Então, à medida que o sistema, que eu falo fôlego, está sendo analisado, eu estou olhando o ar entrando, os pulmões trabalhando, o coração bombeando,
por onde esse sangue vai passar, que são os caninhos, né? Que são as mangueirinhas, as nossas artérias, é por ali que o sangue tem que passar, então essas artérias têm que trabalhar junto, tem que ajudar o processo. Esse sangue vai chegar lá nos órgãos e, no caso do exercício, vai chegar prioritariamente lá nos músculos. Lá no músculo esse sangue vai entrar com oxigênio, água e nutrientes, olha quanta coisa que está acontecendo. Tudo para a gente definir uma capacidade física que é o fôlego. Primariamente, esse sangue chegando com oxigênio, ele vai entrar dentro da célula muscular. Olha que maluco isso. Lá na célula muscular existem compartimentos específicos que vão se apropriar desse oxigênio para ele ajudar no mecanismo gerador de energia, para o corpo então conseguir gerar energia para você conseguir manter o movimento. E no final das contas, a função primária do oxigênio é trazer carbono para fora e trazer hidrogênio para fora, que são substâncias que em algum momento vai complicar a função da célula muscular. Então o oxigênio vai lá, faz a função dele, traz para fora CO2 e água que vai ser dissipada em algum mecanismo. Olha que incrível essa maquinaria. É óbvio que não se encerra aí, mas eu estou abreviando o processo de tão maravilhosa que é essa máquina. Tudo isso é para definir uma capacidade física que se chama capacidade cardiorrespiratória e que eu resumo ela para dizer que é o fôlego. Uai, sobe um lance de escada e tá cansado, tá faltando fôlego. É o linguajar coloquial que a gente usa no dia a dia, tá bom? Para os profissionais da área, eles vão falar de forma sofisticada. Mas vamos entender de forma simplificada. Para melhorar o fôlego, preciso realizar exercícios que corresponda a movimentar toda essa maquinaria que eu expliquei anteriormente. É maravilhoso isso, tá bom? Então não é qualquer tipo de exercício, não é com qualquer frequência, não é com qualquer intensidade, não é em qualquer tempo que esse maquinário todo vai se aperfeiçoar, tá bom? Só vou colocar uma pitada de provocação aqui para vocês, pensando assim. Se nós somos seres dependentes do oxigênio, a gente depende do oxigênio, procura ficar sem respirar aí, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, vê o que vai acontecer com você. Para de receber o oxigênio, para. Em algum momento você começa a ficar agoniado com falta de ar. Essa falta de ar porque está faltando oxigênio e você está sobrecarregando o sistema com excesso de CO2. Você tem que pôr o CO2 para fora e tem que pôr o oxigênio para dentro, né? Se nós somos seres predominantemente para mantermos vivo, necessitamos desse mecanismo todo da presença do oxigênio, não seria meio que óbvio dar devida importância a aprimorar esse sistema? Não é meio que óbvio? Se eu sou um ser dependente do oxigênio, quanto mais eficiente eu for em utilizar o oxigênio, melhor é o meu sistema como um todo. Não é óbvio isso? Pois é, tem gente dizendo, não, o importante é só o treino com pesos ou só o treino daquilo. Cuidado com uma galera que faz um desserviço na internet. Vou repetir, cuidado com uma galera que faz um desserviço na internet, tá bom? Continuando o entendimento das condições físicas, fôlego é uma outra condição física primordial para a nossa saúde é a força. Mas não é força de carregar um carro nas costas, não. É uma força para que a gente tenha condições de realizar as atividades básicas ao longo do dia. Então eu tenho que equilibrar essa força. Essa força é fundamental que eu equilibre ela em relação aos meus músculos de uma forma geral. Então pense que para eu pegar algo, para eu empurrar algo, para eu agachar, para eu levantar, para eu colocar algo em cima de um armário, para eu tirar algo de cima do armário, para eu trazer uma sacola do mercado, da feira, da onde, sei lá, para eu poder ter essas condições de força funcional, uma força básica. E principalmente junto dessa força básica, à medida que os meus músculos se exercitam de forma equilibrada, nem muito um músculo, nem muito outro, equilibrar isso, eu proporciono ajustes posturais importantes. Então a força é um elemento fundamental para a gente equilibrar a nossa estrutura anatômica esquelética. Então o esqueleto, os nossos ossos, quando se juntam com outros ossos, formam as nossas dobradiças, as nossas articulações. Então, para eu orquestrar melhor essas articulações, para que eu não tenha desordem articular, eu preciso
estruturar os músculos que envolvem essas articulações de forma equilibrada, tá bom? Então, treinar, exercitar a força auxilia nesses mecanismos de beneficiar esse equilíbrio postural, osteoarticular e das atividades funcionais ao longo do dia. Então, ter força para realizar tudo isso é fundamental. Então, é uma capacidade física básica, tá bom? Uma outra capacidade física básica que é discutida, a gente chama de flexibilidade. Talvez as pessoas conheçam como um nome que os exercícios são realizados, que é o alongamento. Então, quando a gente estica as dobradiças, as articulações, se tiver algum professor na área aí, que passou um professor aí que é um professor incrível lá da Federal do Maranhão, ele deve falar, esse Vlad está falando uns nomes que não são muito científicos. É isso, professor, estou falando para a galera aí, o senhor me entende. Então, no momento que eu estou pensando nas minhas dobradiças, nas minhas juntas ou nas minhas articulações, o alongamento é o exercício que eu vou melhorar a liberdade dessa minha articulação, dessa minha junta. Então chama alongamento. A capacidade física que eu vou medir se essa minha articulação está saudável ou não, chama flexibilidade. A moda hoje diz que você está realizando um trabalho de mobilidade. Então, não é a mesma coisa, mas entenda que eles estão próximos de uma mesma linha de raciocínio, tá bom? Então, eu preciso que as minhas articulações tenham essa determinada liberdade de movimento, para que ela tenha espaço para trabalhar e não se machuque na hora que ela for exigida. Essas três são as três capacidades físicas básicas. Fôlego, capacidade cardiorrespiratória, força muscular e a flexibilidade. Tá bom? Eu entendo que existe talvez mais algumas capacidades básicas na minha concepção, mas que não está listada na literatura como capacidade básica. Mas eu vou falar aqui. Por exemplo, o equilíbrio de não se desequilibrar, de não cair à toa, de não perder a orientação do equilíbrio, na minha cabeça é uma capacidade física fundamental. E ela depende de um monte de coisa. Entre esses monte de coisas depende de força. Depende de elementos do sistema vestibular. Então, visão, controle do equilíbrio pelo labirinto. Então, sistema nervoso integrado ao labirinto que conversa com o ouvido. Sistema visual. A gente chama sistema, vou falar uma palavra difícil agora, proprioceptivo. Então, onde seu corpo está se encostando no chão, ou nos pontos de contato, seja chão, seja qualquer superfície, ali os músculos se orquestram para manter você informando o seu sistema vestibular e seu sistema nervoso para dizer para onde que você está indo, o que está acontecendo. E há um ajuste fino e muito rápido para que você mantenha o equilíbrio, tá bom? Então, na minha cabeça, equilíbrio é uma capacidade física fundamental, mas a literatura não fala isso, tá bom? De forma específica, existem outras capacidades físicas. Por exemplo, potência, que é a máxima força na máxima velocidade. Não é básico, mas é uma capacidade física. Velocidade, agilidade, se deslocar rapidamente, realizar um gesto rápido. Na minha cabeça, vamos falar um pouquinho da galera que passou dos 50, 60 a mais aí. Essa galera dos 50, 60 a mais, eles começam a perder essas capacidades físicas, fôlego, força, equilíbrio, mobilidade, agilidade. E um dos maiores problemas desse grupo, a gente sabe que é a queda, que é a pessoa cair na rua, cair porque está, enfim, porque estão faltando está faltando organização nessas capacidades físicas. Então é fundamental que a gente treine tudo isso. Ai, mas uma pessoa de mais idade, uma pessoa da super idade, como é que a gente fala? O novo adulto aí, o jovem adulto, sei lá que nome que você queira dar, ele tem que treinar agilidade? Pois é, tem que treinar. Tem que treinar força? Pois é, tem que treinar força. Tem que treinar equilíbrio? Pois é, tem que treinar equilíbrio. Tem que treinar tudo. Tem que treinar tudo, porque ele está perdendo todas essas competências. Então é importante que a gente tenha muito claro
quais são os tipos de condições de capacidades físicas existentes e quais são as que estão ficando mais debilitadas a cada qual período da vida. Isso é muito interessante, tá bom? No método Mapas, a gente tem o cuidado de explorar todas essas competências físicas nas aulas que a gente entrega. Como é que vocês entregam essas aulas? Além das capacidades físicas, que agora eu vou fazer um complemento psicológico, mental, porque o exercício, a partir do momento que eu me movimento, não está acontecendo apenas uma movimentação da cabeça para baixo. Não é isso apenas, tá bom? Quando a gente realiza um movimento, deixa eu molhar o bico. Obrigado. Quando eu realizo um movimento, o meu sistema nervoso entra em completa conexão com o corpo. Esse sistema nervoso, ele vai se orquestrar, eu vou resumir, sobre dois aspectos básicos. Um de ordem emocional, sentimental, dê o nome que você quiser, mas um dia a gente pode discutir a diferença de emoção e sentimento, é uma coisa importante de entender, mas vamos deixar nesse entendimento. Então, no momento que eu me movimento, meu sistema nervoso se conecta com duas condições lá no meu sistema nervoso. Primeiro, a parte cognitiva. Então, o que eu sei sobre esse movimento? Qual é o conhecimento que eu tenho sobre esse movimento? Algo, eu vou dizer assim, racional. E do outro lado, o que esse movimento significa para mim? Vamos colocar assim, emocional, tá bom? O que eu sei sobre esse exercício e o que ele significa para mim. Nossa, Vlad, agora ficou profundo o negócio. Pois é. As pessoas talvez tenham tido a oportunidade, em algum momento do estudo dele, se deparar com uma ciência que se chama psicomotricidade. Pronto, o nome já diz aí. Psicomotricidade. Psico, que está acontecendo lá na cachola, tá bom? Se vocês pegarem ao pé da letra, na etimologia da palavra psico, ou no conceito da palavra psíquico, é alma, tá bom? Mas não vamos explorar isso daí não, senão aí a gente entra muito mais, o mergulho é muito mais fundo, vamos deixar isso para outro dia. Vamos falar do psico aqui, cognitivo e emocional, razão e sentimentos, tá bom? Então, a psicomotricidade é uma ciência existente. Ela existe, não é da minha cabeça, não estou inventando não. E ela discute muito quais são os pilares a serem preenchidos nesse cenário psicomotor. Vou dar um exemplo. A criança nasceu, de zero nasceu. Até 1 ano de idade, existem alguns movimentos, repertórios de movimentos que precisam ser preenchidos nessa fase. E esse repertório de movimentos está se ancorando no sistema nervoso dessa criança sobre essas características cognitivas e emocionais. Legal? Esses movimentos, vou dar um exemplo, o engatinhar, ficar em 4 apoios e se deslocar, é algo muito potente naquela fase da criança. Só que algumas crianças não tiveram o engatinhar muito adequado, não engatinharam, apenas se arrastaram, rolaram e depois já ficaram em pé e começaram a andar. Algumas crianças tiveram experiência do engatinhar numa família super acolhedora, então tiveram uma experiência emocional na fase do engatinhar, que foi muito acolhedor. Outras crianças tiveram na fase do engatinhar experiências traumáticas, de violência, de agressão, de maus tratos. Então perceba que o engatinhar, para cada qual indivíduo, vai ter um significado, vai ter um preenchimento, vai ter uma descoberta psicomotora. Então imaginem vocês, eu dei um exemplo, tá? Dá para a gente explorar todos os movimentos necessários da primeira infância, dá para explorar da segunda infância, e aí vai, enfim. Então hoje o que se discute, principalmente para a galera 50 a mais, principalmente, tá bom? Mas para os adultos já dá para discutir também. Quantos desses estímulos psicomotores precisam ser preenchidos para quem não preencheu? Quantos desses estímulos precisam, eu vou colocar assim, tá bom?
ressignificados. A pessoa tem desconforto na hora que está naquela posição, porque teve experiências traumáticas lá atrás. Quantos desses movimentos precisam ser apenas lubrificados? Foram feitos num ambiente super acolhedor, tudo em ordem. Mas por desuso, você vai perdendo aquelas conexões que você criou lá atrás com super afeto, com super acolhimento, com uma super percepção cognitiva. Eu vou lá e lubrifico ele, crio eu vou fazer o termo, uma explosão na sua cabeça de coisas boas, de um acolhimento. Nossa, como eu estou me sentindo bem, fazendo um movimento simples que você fez lá na primeira infância. O método MAPA se preocupa em resgatar os aspectos psicomotores das pessoas que participam do método MAPAS, cuidando com muito carinho de que a gente está preenchendo, lubrificando ou ressignificando esses movimentos para a situação atual. Com o passar dos anos, a gente perde rapidamente os aspectos psicomotores. É só ver um idoso aí com idade mais avançada que não realiza movimento físico nenhum, o que vai acontecendo com ele? Então a Jacira colocou, né, dessa explosão na cabeça, é exatamente isso. Junto com a psicomotricidade, a gente tem mais duas ciências que eu vou explorar de forma rápida. A psicobiologia, que vai falar de hormônios ou químicas ou neurotransmissores cerebrais. Incrível compreender isso. A cada contração muscular, eu potencializo possível organização para favorecer esses neurotransmissores, ou na produção dele, ou nos receptores dele. Não é? Não adianta eu liberar uma substância química se eu não tiver o lugar que ela vai se ligar. Não adianta eu ter a chave se eu não tiver a fechadura. Neurotransmissor e a fechadura é o receptor nas células específicas. Eu vou falar de 2 neurotransmissores, porque eu vou conectar tudo isso um pouco mais à frente. 2 só. Serotonina, neurotransmissor que dá uma sensação ótima para a gente de bem-estar. 80% dela é produzida no intestino. Intestino é um órgão nobre, a gente chama de segundo cérebro. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho disso, que eu vou falar sobre o pilar do alimento. Serotonina produzida no intestino, eu preciso ter o intestino funcionando bem. O movimento, a contração muscular, proporciona a gente ajustar a química molecular, o processo molecular que favorece a substância básica que vem antes da serotonina virar serotonina. O que vem antes da serotonina, eu vou falar aqui e depois vocês pesquisam, chama triptofano. Para o triptofano se tornar uma serotonina, precisa de um mecanismo químico acontecendo, e o exercício ajuda nesse mecanismo. Uau, né? Que legal. Liberei serotonina, o cérebro fica numa condição mais favorável de bem-estar, de leveza. Serotonina se conecta a praticamente todos os tecidos do corpo, para trazer essa certa harmonia e leveza. Não é incrível isso? E a serotonina é matéria-prima para a melatonina, que é um neurotransmissor que nos sugere ritmicidade circadiana. Nossa, Vlad, que palavra difícil, eu vou facilitar. Ritmicidade circadiana é o sistema nervoso entender o claro e o escuro, o dia e a noite, e proporcionar uma organização de todas as nossas células e sistemas de acordo com dia e noite. Olha como é fácil de entender. Tudo isso por causa do movimento, hein? Eu não estou fugindo do pilar do movimento, não. Eu estou dizendo que o pilar do movimento, quando bem entregue, de forma organizada, correta, com cuidado, potencializa a psicomotricidade, potencializa a psicobiologia, e na psicobiologia, neurotransmissores, eu estou falando de 2 apenas, serotonina e melatonina. Serotonina é matéria-prima para melatonina. Melatonina é o que ajusta nosso ritmo biológico das nossas 24 horas. Melatonina não é bala para ficar tomando sem cuidado. Melatonina é um hormônio importante e ele orquestra a funcionalidade das nossas células. Você acha que as nossas células trabalham igual de manhã e trabalham igual à noite? Umas ficam mais quiescentes num determinado período e outras menos quiescentes. Quiescentes é funcionalidade, velocidade com que as coisas acontecem. E o exercício auxilia a modular esses neurotransmissores que vão auxiliar a modular esse seu ciclo biológico das 24 horas. Então, será que é importante eu ter um movimento correto? Porque o excesso de movimento, o exagero, o erro do movimento, que cause dano, que cause excesso, é ao contrário nesses mecanismos psicobiológicos.
Eles vão comprometer os mecanismos psicobiológicos, eles vão atrapalhar tudo isso. Uai, José, então como é que faz, né? Que hora que você faz os exercícios? Tá bom? Só para a gente fechar esse assunto. No método MAPAS, a gente tem um despertar matinal, que é uma rotina de exercícios de apenas 15 minutos, para ligar o corpo e a mente, e já orquestrar a saída da melatonina às 6 da manhã e proporcionar a entrada dos outros hormônios e neurotransmissores do opa, despertei, acordei, clareou o dia, liga a máquina. Então a gente realiza às 6 da manhã uma atividade que chama despertar matinal. Então quem estiver no método MAPAS, às 6 da manhã, vai realizar uma rotina de exercícios comigo, ou seja, exercícios juntos, lembra da socioafetividade, do processo de proximidade. Quem estiver no método MAPAS vai estar dentro da sua própria casa, não precisa ir em lugar nenhum, e vai realizar uma rotina de exercícios pensando em psicomotricidade, psicobiologia, capacidade cardiorrespiratória, força muscular, mobilidade, equilíbrio, agilidade, tudo que você precisa para ter uma vida plena, com 15 minutos, 3 vezes de manhã, que é o que eu vou estar com vocês, mas que vocês repetem ao longo da semana nos demais dias. Conectando corpo e mente logo às 6 da manhã, a hora que o sol se coloca para a gente e fala, meu irmão, mais um milagre, mais um dia para você encarar. Então você já conecta corpo e mente em torno de 10 a 15 minutos. No final do dia, por volta das 19 horas, o método MAPAS entrega uma atividade que a gente chama de aula dos movimentos físicos funcionais. A gente está querendo trocar o nome, tá? Aula de movimentos psicofísicos funcionais. Olha que nome que a gente está sugerindo. Por quê? Às 19 horas, o sol já foi embora. Das 19 às 19h30, nós vamos fazer uma rotina de exercícios, contemplando o que eu já falei anteriormente, só que agora são 30 minutos. Proporcionando uma exigência física maior para que você ganhe competências físicas. Estas competências físicas, somadas com os dias da manhã e com mais um pouco de caminhada que você faça nos demais dias da semana, que a gente sugere que você faça caminhada, de preferência nos quarteirões próximos à sua casa, sorrindo, cumprimentando os vizinhos, sendo uma pessoa mais sociável. Um dos principais mecanismos de saúde que está mais do que comprovado é a amizade. São bons relacionamentos. Então o método MAPAS fala, vai caminhar na rua. Olhe para os vizinhos e cumprimente a todos. Mas não é para ficar parando a cada vizinho. Não dá, não é exercício. Aí você está passeando. Você para o exercício do passeio. Tudo bem? O método MAPAS explica tudo isso, desse poder que o movimento tem para transformar a sua vida psicomotoramente, psicobiologicamente e em relação a todas as capacidades físicas. É assim que a gente deveria pensar no exercício. Respeitando que das 19 às 19h30 o sol foi embora, o seu ritmo biológico tem que desacelerar. E olha que incrível, hein? Às 20 horas, para a grande maioria das pessoas, é o primeiro pico de liberação de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, você não invadir a atividade física após esse horário é muito producente, é muito respeitoso e inteligente. O método MAPAS pensou também nisso. A gente orquestrou o movimento com ciclo circadiano. A gente respeitou o movimento com psicomotricidade. A gente respeitou o movimento com psicobiologia. Tudo bem? É assim que funciona o pilar do movimento do método MAPAS. Só para a gente finalizar aqui, vou dar mais uma provocada em vocês, e é um termo que vocês não vão achar na internet, porque foi toda a experimentação de 25 anos que me permitiu chegar nisso. O cérebro humano, ou o sistema nervoso, aí dá o nome que você quiser, dentro desse entendimento das emoções, ele permeia sobre uma situação do estresse
sobre uma situação de demanda, de estresse, de desconforto psíquico, alguma coisa me deixa desconfortável, uma conta para pagar, um conflito familiar com um amigo, uma sensação de desconforto por desonestidade do outro, por falta de ética, ou até da sua parte, você foi deselegante, foi desonesto, foi antiético, está com esse desconforto te deixando amargurado, o nosso cérebro vai trabalhar em áreas não muito legais. E essas áreas vão sugerir para o seu sistema um mecanismo que vem lá da psicanálise. É óbvio que a psicanálise é bem mais profunda do que eu vou limitar a explicação aqui, tá bom? Então estou fazendo um parênteses em respeito aos psicanalistas de plantão. Mas existe um mecanismo no cérebro que fica sempre buscando algo relacionado a lutar contra este estresse que eu estou vivendo, ou um mecanismo que vai fugir deste estresse. Nosso cérebro, olhando por esta análise, está constantemente tentando entender se esse estresse é para eu lutar contra ele ou se é para eu fugir dele. Eu me atrevi a colocar mais um elemento aí. Eu estou me atrevendo. Que é, não vou nem lutar e não vou fugir, apenas vou ficar aqui passivo e deixa a banda tocar, deixa a onda passar, deixa a vida me levar. O indivíduo fica numa passividade, sem ação. Então eu não sei dizer se isso é luta ou se isso é fuga, mas eu intitulei de um momento de autoproteção. Ele fica ali quieto, não vai lutar nem fugir. Visualizando isso e observando, observações repetidas, depois de 25 anos trabalhando, que as pessoas chegavam na academia nesse estado de estresse e diziam, professor, cara, hoje eu só quero correr na esteira. Nossa, eu quero extravasar meu estresse correndo na esteira. Ah, tá bom. Vai lá e corre. Não, eu só vou fazer, a gente chama de aeróbio, né, na academia. Não é bem assim que a gente deveria dizer, mas tudo bem. Ah, eu vou fazer só o aeróbio hoje, quero correr, quero suar, quero extravasar. Tá bom. Outros chegavam na academia, professor, eu quero pôr muito peso hoje que eu estou estressado, eu quero pôr para fora. Outros chegavam na academia, eu quero dar umas porradas nesse saco de boxe, dar um chute, eu quero fazer uma aula de luta hoje. Falei, tá bom. Eu observava aquilo, falando, e não era comum a escolha do exercício. Eventualmente, o mesmo indivíduo chegava com um desejo diferente. Puta, hoje eu não sei, cara, hoje eu quero ficar mais tranquilo. Deixa eu fazer uma aula de yoga ali para dar uma relaxada. Mas esse cara, num dia anterior, tinha falado que queria correr. No outro dia, ele disse que queria lutar. No outro dia, ele disse que queria yoga, queria ficar mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. Ou seja, luta, fuga e proteção, interpretada pela psicanálise, é manifestada fisicamente no movimento físico. Correr na esteira é a fuga. Fazer força na musculação ou uma arte marcial é a luta. Estar mais tranquilo, passivo, sereno, lá no yoga, na aula de pilates, sei lá, a aula que tenha mais a ver com isso, é um pouco da passividade e da proteção. Então, eu não estou dizendo que o ser humano deva explorar o movimento para extrapolar essa manifestação psicanalítica que a gente está fazendo. Não estou dizendo isso, porque talvez ele tenha que resolver o problema antes. Mas, por experiência de muitos anos, eu vi as pessoas manifestar fisicamente aquilo que o cérebro, o sistema nervoso estava pedindo, a psique dele estava pedindo. E ele saía dali numa sensação mais confortável, ou seja, ele manifestou a fuga, ele manifestou a luta. E aquilo para ele foi libertador. O método Mapas pensou nisso também. Como criar mecanismos e deixar isso claro para as pessoas. Beleza? Então, o processo do movimento físico, ele é um processo psicoterapêutico. É só como eu estou olhando para ele e como o profissional que está entregando ele está tendo cuidado de conduzir movimento a movimento com uma determinada oratória. Porque o movimento tem que criar um significado na cabeça da pessoa. Aí eu crio essa, como foi dito pela Jacira, essa explosão psicobiológica. Consegue entender? Na hora que a oratória do profissional, frente ao movimento que está sendo entregue, dar um significado para aquilo. Porque senão fica só, desculpem falar, movimento por movimento, algo repetido, algo que não tem significado. A gente não é sem significado, nós somos seres humanos com um extremo significado. Nós somos seres humanos que tem que ter sentido na nossa vida, tem que ter motivos, tem que ter porquês. Se a gente só é um repetidor de coisas que as pessoas estão falando sem saber porquê,
Mas, meu Deus, o que é isso? Que falta de identidade, que falta de personalidade, que falta de... Cara, não, cada um tem o seu corpo, cada um tem a sua mente, para não dizer cada um tem o seu espírito, cada um tem a sua demanda, o seu compromisso, o seu propósito mediante a nossa vida. Não dá para ser só repetidor, sem saber o porquê que você está fazendo isso. O método Mapas teve esse cuidado no pilar do movimento, tá bom? Entendo que esse movimento, como a gente disse, dividido em etapas ao longo do dia, no método Mapas a gente tem o despertar matinal, as aulas de movimentos físicos funcionais. A gente sugere que a pessoa tenha cuidados ergonômicos ao longo do dia. A gente propõe para esse cara, cuidado, quantas horas você fica sentado. Talvez você tenha que trabalhar alguns minutos em pé. Talvez você tenha que sair da cadeira. Vai olhar pela janela para você ver que ainda está claro lá fora, para você sinalizar a sua retina, para ela mandar uma informação para o seu sistema nervoso. Amigão, ainda está claro, hein? Legal. Para você alongar os músculos oculares quando você olha pela janela, para você ter cuidado na posição que você dorme, para você ter cuidado com as tarefas do seu dia. Isso chama ergonomia. Essa ergonomia do posto de trabalho, das atividades ao longo do dia, da posição de dormir é algo maravilhoso. Eu preciso saber isso, porque senão surge o problema em consequência de posturas erradas ao longo do dia. Então o Método Mapas vai conversar com vocês sobre ergonomia. Não dá para explorar tudo aqui numa live de 1 hora, né? Eu queria pedir desculpa para as pessoas, mas o meu objetivo aqui é esclarecer o que a gente tem por trás. Não dá, eu não vou esgotar hoje isso aqui, não tem como esgotar, mas a minha intenção é de fato entregar tudo para vocês. Lá no Método Mapas a gente conseguiu criar um cenário que isso aconteça. Os movimentos físicos podem acontecer num ambiente de diversão, quando você vai jogar bola com os amigos, andar num parque com a família. Isso é muito importante. Um outro neurotransmissor que eu não falei, mas eu vou falar, chama ocitocina. A gente chama do neurotransmissor da socioafetividade, é um neurotransmissor do amor. Quando eu libero ocitocina, eu me sinto mais querido e mais sujeito a doar amor. É incrível. Ocitocina é muito liberada na mãe amamentando, é muito liberado em ações sociais, quando você se doa sem nada querer em troca, quem recebe e você libera ocitocina nessa simples ação de troca, o exercício potencializa a liberação de ocitocina. Então você realizar exercícios junto com pessoas queridas e amadas, você potencializa o amor e a relação entre vocês. Olha que incrível isso! Isso é psicobiologia, análise da psicobiologia para o movimento. Então eu não preciso estar gestante mesmo, porque eu nunca vou estar gestante, nunca vou amamentar. Mas o exercício proporciona potencialidade para liberar a ocitocina. E lembrem, melatonina, que eu não falei, é o mais... Escutem, hein? Escutem. Melatonina é o mais potente antioxidante do nosso corpo. Mas que diabo é isso, Vlad, antioxidante? Substâncias reativas ou radicais livres a gente produz a cada respiração. E isso vai comprometendo o nosso sistema. As nossas células vão se envelhecendo mais rápido, vão se desgastando mais rápido. Quando eu tenho ótima liberação de melatonina, ela como principal e mais potente antioxidante, neutraliza esses radicais livres. Então olha só, quem dorme bem provavelmente tem boa condição da melatonina, que por consequência ter mais melatonina age sobre esse mecanismo antioxidante. Então eu preciso dormir bem? Não, você precisa de tudo para que funcione tudo bem. Você precisa do movimento, precisa da alimentação saudável, precisa do intestino funcionando bem, precisa regular o seu sono, e o movimento ajuda tudo isso, mas ele não está sozinho nesse jogo, ele precisa dos demais pilares do Mapas para que a engrenagem gire de forma mais bem orquestrada, como Deus quis, nos mandou para esse planeta deste jeito. Em algum momento a gente começou a corromper todo esse sistema, foi criando subterfúgios do preguiçoso, do vaidoso, do avarento, do arrogante, e a gente comprometeu todo esse sistema. E hoje a gente tem que voltar atrás e lubrificar todas essas engrenagens. Então, ocitocina, amor, melatonina, sono e equilíbrio de todas as nossas células. Vlad, não pode ser todas. Todas a melatonina age. Todas. Porque ela regula a função de todas as células do nosso corpo.
Meu Deus, como isso é poderoso! Quem esteve no primeiro grupo do Método Mapas ouviu bastante coisa sobre isso, mas não ouviu tudo, porque eu não parei de estudar. Então, o segundo grupo do Método Mapas vai ter ainda mais informação sobre esse mecanismo maravilhoso que a ciência nos traz sobre esses neurotransmissores, em especial da melatonina, e em especial falando de glândula pineal, e aí deixa aí para vocês pesquisarem um assunto. Bom, era isso que eu queria falar hoje, era isso. Queria mandar um grande beijo para vocês, um forte abraço, que vocês estejam conectados com a gente. Se essa live fez sentido para vocês, pega o aviãozinho aí e manda para a galera. Manda para a galera. A galera tá perdida, a galera não sabe como que as coisas funcionam. A galera entende movimento de forma muito rasa. É só o que acontece fora ou pouco do que acontece nos sistemas, pensando na saúde física. Ninguém está discutindo saúde psíquica. Ninguém. O movimento é muito potente. Ajuda a gente aí, manda esse aviãozinho pra galera, vê aí quem tá precisando. Fala, cara, assiste essa live aí, tá bom? Não vai fazer mal pra ninguém. Beleza? Grande beijo, um forte abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Semana que vem, do Método Mapas, nós vamos falar do A do movimento, do alimento. Tá bom? Nós vamos mostrar pra vocês o que é. Tá legal? Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Tchau, tchau.